Olá, meus amigos, estamos de volta aqui mais um vídeo em nosso canal. Nessa fita para nós falarmos de um assunto que está acontecendo bastante hoje, porém não é tão atual, né? Já vem acontecendo há bastante tempo, mas antes, quero lhe pedir, curte, deixa sua curtida, seu like, compartilha com seus amigos, sua família. E se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve, né, nos ajude e nós ficaremos agradecidos, tá bom? E o assunto é: desengrejado, o que não te contaram? O que será que não te contaram? Deixa eu dizer uma história para você. Quando Deus pede para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que ele iria mostrar, Abraão é tirado da sua família que adorava deuses pagãos. E da descendência de Abraão, que Deus suscitou na terra, está Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Em uma das 12 tribos de Israel, Deus suscitou uma por nome tribo de Levi, que era responsável. Você vai ver isso no livro de Números, capítulo 1 e o versículo 50. Você vai ver que Deus suscita a tribo de Levi para ser responsável pelos rituais, pela pregação, pela palavra, pela adoração, pelo louvor no tabernáculo, né? Tabernáculo era responsável, ficava sobre os cuidados da tribo de Levi. E os anos se passam, né? Para nós encurtarmos, chega o período do monarca e surge um rei chamado Davi. Davi, quando olha para o seu palácio, para a sua casa, e ele olha para onde se busca Deus, onde é denominada a casa de Deus, e ele vê que é uma diferença, uma disparidade muito enorme. E ele, conversando certo dia com o profeta Natan, disse: olha, eu moro num palácio, numa grandeza, numa riqueza, e nós buscamos Deus numa tenda, e não é justo, eu não acho justo. E Davi põe intento no coração, até porque Natan diz assim: então olha, o que está no teu coração pode fazer, faz. E Davi põe intento no seu coração de construir uma casa para Deus. E você vê no livro de 1 Crônica, capítulo 17, que Deus não permite Davi construir a casa, porém lança uma promessa que o seu filho, o seu sucessor, iria construir. E surgiu o que nós chamamos o Templo de Salomão, e por aí foi. Seus descendentes fizeram sinagogas, tal e tal. Isto no Velho Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento, vemos que Cristo, nosso Jesus, ele foi apresentado quando criança no templo. Quando tinha 12 anos, ele no meio da multidão, na festividade que estava acontecendo na época, ele se perdeu dos seus pais, e quando o encontraram no templo, em meio aos doutores, ensinando aos doutores. No capítulo 19 de Lucas, versículo 47, diz que Cristo estava todos os dias no templo ensinando a palavra, ensinando o caminho do céu, ensinando a palavra do reino. Você vê que o salmista Davi disse certa vez, o salmista expressou dizendo: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que todos os dias eu possa estar na casa do Senhor. A gente percebe que os discípulos que aprenderam com Cristo, aprendeu o caminho do templo, e estava no capítulo 3 de Atos, Pedro, Tiago e João indo orar. Com o crescimento da igreja, você vai ver no capítulo 7 de Atos que foram eleitos diáconos no templo, no meio do povo, para dar auxílio ao povo, auxílio às pessoas mais carentes, como viúvas e etc. A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristão, no capítulo 11, versículo 26 de Atos, eles estavam reunidos em uma igreja local.
Estava reunido em igreja local. Veja que tudo isso que eu estou falando, todos esses exemplos que eu estou dizendo, estão num um bom número de pessoas ou um grupo de pessoas em um propósito, em um determinado lugar. O que eu quero dizer com isso? Deus, Jesus, ele sempre se preocupou com a nossa unidade. Ele sempre se preocupou com o bem-estar da nossa comunhão, né? Na oração sacerdotal, no capítulo 17, versículo 21, ele chega a expressar para Deus dizendo o seguinte: Pai, assim como eu e tu somos um, importa que eles sejam um, né? Cristo, ele não quer nos ver como ilhas, né? Ele não veio morrer a morte de cruz especificamente para um aqui, um outro ali, um outro lá. Ele veio para morrer pela sua igreja. Como igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, mas como membro, eu sou parte deste corpo. Eu não sou o corpo, eu sou membro do corpo de Cristo, mas sou igreja, sou morada do Espírito Santo, sou templo de Deus. Entenda uma coisa, sabemos perfeitamente que nós somos igreja, mas sabe diferenciar cada coisa no seu devido lugar, entendeu? Deus, ele não nos quer ver afastado um do outro, ficamos até mesmo como presa fácil nas mãos do inimigo. A palavra do Senhor diz que é melhor dois do que um. A palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e ao seu companheiro diz: esforça-te. Entendeu? Então, quando nós nos tornamos distante, individualizado, nós perdemos a essência fundamental do Evangelho, que é viver em comunhão. Como manifestará Deus os dons do Espírito, se os dons do Espírito é manifestado na igreja, para a edificação da igreja? Você vê um exemplo claro, Paulo. Paulo tinha os novos dons, mas você não vê Paulo orando pelo lenço e para colocar em cima dele mesmo para ele ser curado. Você não vê Paulo colocando as mãos sobre ele para ser batizado. Você não vê Paulo pregando para ele para ser salvo. É sempre ele pregando, fazendo, sendo usado por Deus para outros. E essa é a essência da igreja. A gente sabe perfeitamente que existe muita igreja que, infelizmente, promove esse desigrejado pelo seu modo de tratar as pessoas, pelo seu modo de administrar, e tem erros aqui, erros ali. E erros sempre vão existir, porém cabe a você, cabe a mim entender a essência do Evangelho e ficarmos no nosso lugar, entendeu? Se Cristo sempre caminhou para o templo, por que eu não? Onde eu sou melhor do que Ele? É até um pouco irônico, né? Entendeu? O bom pastor Cristo Jesus, nos ensinou o caminho de casa, caminho da casa de oração. Entendeu? Ele mesmo diz: a minha casa será chamada casa de oração, porque eu acho que sou autossuficiente para achar que por mim mesmo serei salvo, por mim mesmo me alimentarei, por mim mesmo, entendeu? Sabe o que não te contaram? O que não te contaram é que eu preciso de você e você precisa de mim, como igreja. E que a nossa unidade, ela sempre seja verdade, entendeu? Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso. Ele inicia a oração dizendo: Pai Nosso. Ele não diz Pai Meu, né? O pão nosso, ele diz o pão meu. Ele sempre expressa a comunhão, entendeu? A nossa unidade em si. E quando a gente se afasta, nós perdemos esta essência. Então, se você tomou essa posição, ou se você pensa em tomar essa posição de desengrejado, pense direitinho, reflita, leia a palavra com cuidado, entendeu? Eu sei que você não deixou de ser cristão, eu sei que você não se desviou, como algumas pessoas até falam, não. Você tem a palavra de Deus em você, mas caminhe para a casa de Deus, caminhe para a casa de oração. Se vai ter erros lá, se alguém vai fazer assim ou tal, mantenha a sua fé viva e fazendo a sua parte, que é mais importante, tá bom? Deus abençoe a todos e espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe, mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal. Brevemente teremos mais vídeo e até mais.